A paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a tua família. Você que nos acompanha no YouTube, no Facebook, no Instagram. Amém? Eu convido você para fazer uma leitura, uma reflexão no texto de Gálatas. De Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26. Amém? Eu convido você para nos acompanhar essa leitura. Amém? Diz assim, esse texto ele nos ensina que nós devemos viver no Espírito e não na carne. Viver no Espírito e não na carne. Ele também nos ensina o fruto do Espírito e ele também nos ensina uma vida espiritual. Então nós vamos ler esse texto para nós entendermos. Que diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são quais? Adultérios, prostituição, impureza, lascivas, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vive na carne não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, gozos, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe lei. Uma vida espiritual. E os que são de Cristo crucificaram já a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esses são a obra do Espírito e também são as obras da carne. Então, meus amados, o que significa a obra da carne e o fruto do Espírito? A obra da carne e o fruto do Espírito nos ensina, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 4, ele nos ensina que o cristão não pode mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito de Cristo. O que significa as obras da carne e o fruto do Espírito?
Lá em Efésios capítulo 5, no versículo 18, ele nos ensina que para vencermos as obras da carne, precisamos ser cheio do Espírito. O que significa as obras da carne e o fruto do Espírito? Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1 e o versículo 2, ele nos ensina que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. O que significa as obras da carne e o fruto do Espírito? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25, ele nos ensina que precisamos andar e viver no Espírito. No Espírito de Cristo. O que significa as obras da carne e o fruto do Espírito? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, ele nos ensina que os que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Os que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. O que significa a obra da carne e o fruto do Espírito? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, ele nos ensina que os que são de Cristo precisam crucificar a carne. Os que são de Cristo precisam crucificar a carne. Ele nos ensina lá, eu queria fazer uma reflexão lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que ele diz assim: digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis as consciências da carne. Aqui ele está nos ensinando. O que é que ele nos ensina? Que para vencermos as obras da carne, precisamos andar em espírito. Precisamos andar em Cristo para vencermos as obras da carne. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.